Você quer conhecer o mundo de franquias pelo ponto de vista jurídico? Vamos falar um pouquinho sobre isso hoje aqui no Café Corporativo. Até daqui a pouco. Cuidare. Cuidamos de pessoas especiais sem perder a essência humana. Instituto de Neurociências de Jundiaí, onde o melhor da medicina se conecta com o autodesenvolvimento. Esse é o Café Corporativo, eu sou Aguinaldo Oliveira e hoje eu estou aqui com o Leandro Bonvecchio. Doutor Leandro, seja bem-vindo ao Café Corporativo, doutor. Muito obrigado, Aguinaldo, obrigado para todo mundo que está assistindo. Vai ser um prazer falar com vocês para discorrer de um assunto tão em voga, tão importante. Muito bom. O Leandro, que é advogado, ele é mediador e conciliador privado. Ele é especialista no mundo de franquias e hoje vem ao Café Corporativo falar um pouco com a gente a respeito desse universo, né? A gente fala o mundo de franquias, é quase um universo, porque tem tanta coisa envolvida. Fala um pouco para nós, Leandro, o que é uma franquia? Olha, é importante esse debate, até conceitual que é franquia no Brasil, né? Somos um celeiro de franquias. O Brasil concentra milhares de marcas, grandes marcas de renome, inclusive internacional, e a gente vem se destacando ano a ano nesse cenário. E o que é importante a gente conceituar como franquia, tirando um pouco do juridiquês, é justamente aquele formato em que um franqueador, com uma marca, com conhecimento, transfere para um terceiro, que é o franqueado, esse conhecimento, a forma, os métodos, os procedimentos, para que ele explore isso em outras praças, em outras regiões, mediante pagamento fixo e aí decorrente de cada um dos contratos, decorrente de cada um dos cenários. Mas franquia é essa transferência do conhecimento e da exploração de uma marca a grosso modo. Franquia, então, são aquelas empresas, seja comércio, seja alguma prestação de serviços que tem na maioria das cidades e que usam uma determinada marca. Então é por isso que nós vamos em diversos shoppings, em diversas cidades e vemos lojas sempre com a mesma marca, com o mesmo padrão, com o mesmo tipo de produto, é isso? Com a mesma identificação visual? Exato, Aguinaldo. Tanto serviços quanto produtos, né? E hoje no cenário, né, com a vinda inclusive da atual lei de franquia, existem as franquias sociais e as franquias públicas, né, que são realmente transferências do setor público para a iniciativa privada para exploração no sistema de franquia. Por exemplo? Por exemplo, Correios é uma forma de uma exploração que existem, tanto os Correios que são explorados pelo setor público, quanto as unidades franqueadas que estão na mão de pessoas de particulares. Que é quando a gente às vezes vai aos Correios, tem aquela agência grande que tem todos os serviços e às vezes a gente vai num pequeno comércio que ele tem um balcãozinho dos Correios ali, é isso? Mas que serve de apoio, de canal de contato do consumidor, né, do cliente, dos serviços dos Correios, para que ele consiga acessar esse produto. Doutor Leandro, agora me explica uma coisa, como que surge uma franquia? O franqueador, na maioria das vezes, aí a gente vai generalizar, né? Na maioria das vezes, ele abre um negócio já pensando em franquear ou ele abre um negócio pensando em ter um negócio para ele, o negócio dá certo e aí ele passa a pensar em franquear? Importantíssimo esse debate, esse tema, porque eles nascem de várias formas e casualmente acontece de nascer de um negócio, um produto ou um serviço que a pessoa explore de forma muito boa e que as pessoas começam a chegar e falam assim, mas por que você não franquia? Ou posso abrir isso na minha cidade? E às vezes acontece que são parentes, né? Geralmente os mais próximos, as pessoas mais próximas, os amigos mais próximos, quem incentivam aquela pessoa a pensar em uma forma de expandir através do sistema de franquia. Então, ele vai buscar uma forma de como que eu vou conseguir reproduzir aquele produto, aquele serviço que eu já faço de uma forma excelente, de uma forma que o meu cliente ele me reconheça como uma questão muito válida, uma coisa muito boa, mas como é que eu vou reproduzir isso para outros mercados? E aí nasce, né, realmente vai começar a ter o embrião de uma franquia, que vai passar por um processo depois de estudo, uma lapidação, né, que a gente chama de estudo de franqueabilidade. E só faz sentido eu oferecer a minha marca, o meu know-how, a minha expertise para alguém, se isso está dando certo. Faz sentido? Exato. Franquia é você reproduzir sucesso. Você conseguir capturar aquele momento, aquela posição que você tem de sucesso,
de que você tem realmente uma forma de fazer, seja o seu produto ou serviço bem feito, que ele tenha um reconhecimento, que ele tenha um valor, que ele resolva o problema de alguém e que você consiga encapsular isso para conseguir vender isso, que aí é o franqueado, a figura do franqueado que assume aquilo para reproduzir o que você já está fazendo. E quem é o franqueado? Por que ele procura uma franquia? Olha, o franqueado procura uma franquia por muitas razões. E geralmente, às vezes, ele erra na forma de o que ele quer. Porque o franqueado, quando ele busca uma franquia, e é uma coisa que juridicamente a gente conversa muito com ele, você quer uma franquia ou você quer fazer um investimento? Porque quando a pessoa nos procura e ela geralmente você consegue analisar o meu contrato, você consegue me dar uma assessoria sobre isso, e a gente vai perguntar o que você realmente quer. Será que você está alinhado com aquela marca? Será que você conhece? Você sabe o que é uma franquia? Você sabe que universo que você está entrando? Você sabe as suas obrigações, seus direitos, sobre o papel das partes? Então, o franqueado, ele procura geralmente uma franquia pensando em uma diversificação, às vezes, de investimento. Ele procura como uma segunda opção, que ele quer ter uma renda diferente. E aí o trabalho da consultoria jurídica é justamente alinhar essa expectativa dele. Então, esse sujeito que procura uma franquia, ele, na maioria das vezes, é uma pessoa que quer empreender, mas não sabe como. Exatamente. Faz sentido essa afirmação? Faz muito sentido. Ele tem um capital que talvez esteja aplicado ou que, eventualmente, ele tenha saído de um emprego e tenha uma rescisão e ele pensa que aquele valor ele tem que ser canalizado para alguma coisa que gere alguma coisa para ele, uma riqueza diferente para ele. Então, dentro do universo de franquias, que nós temos franquias de alto valor de investimento, até micro franquias, que são investimentos a partir de R$120 mil pela nova atualização de tabela, a pessoa começa a entender que existem alguns caminhos, existem alguns mercados que ela tem mais aderência. E aí, buscando essa aderência, né, a gente consegue fazer esse trabalho de entender se aquilo realmente vai atender a expectativa dela, se ela está disposta a aderir àquele tipo de sistema. E sempre uma franquia é um bom negócio ou nem sempre? Olha, do ponto de vista do franqueado, por exemplo, eu tenho acabei de receber minha rescisão, tenho lá um determinado valor, é suficiente para eu bancar aquilo que o meu futuro franqueador aponta como investimento para ter uma franquia, uma unidade dele, e eu vou lá e invisto esse dinheiro naquele negócio. É sempre um bom negócio ou nem sempre é um bom negócio? Excelente abordagem desse aspecto, Aguinaldo, porque a gente sempre brinca, né? Não tenha todos os seus ovos numa cesta só. E agora temos aquelas variações, né? Não tenha só uma cesta e não tenha só ovos. Então, se a pessoa ela concentra que aquele capital dela, ela está disposta a investir em uma franquia, mas ela existe o perigo da perda disso e ela fica sem recursos, isso é muito perigoso. Porque existe o tempo de maturação, existe o tempo do retorno desse investimento. Mas se a gente passar por isso e entender que é seguro para ele, dentro dos riscos, mas ele tem um investimento, ele tem um suporte, ele tem como canalizar esse trabalho, sim, eu reputo que franquia é um bom negócio. E por quê? Porque você não vai reinventar a roda. Então você procura uma marca, procura uma franqueadora justamente porque ali, como foi o nosso começo da conversa, já existe um sucesso, já existe um produto, um serviço testado pelo mercado. Que ele já existe, ele tem uma marca, ele tem os seus fãs, ele tem seus clientes, e você vai partir de erros que a franqueadora já cometeu, que não serão mais repetidos, mas que você já vai partir de o ponto de partida já é mais avançado. E esse ponto de partida avançado é justamente esse momento que o franqueado quer. Ele quer um pouco mais de segurança nesse relacionamento. E isso é muito importante. Por isso, a franquia é sim um bom negócio, desde que esteja bem claro esse papel dessas partes. Muito bom. Dr. Leandro, a gente vai fazer um pequeno intervalo agora para o comercial e daqui a pouco a gente volta com mais informações aqui a respeito desse universo de franquias tão complexo, mas tão encantador também. Até daqui a pouco.
Olá pessoal do Café Corporativo, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu quero falar com você, familiar, que deseja contratar um serviço de atendimento domiciliar ou já tem uma empresa ou já tem por conta, né? O cuidado, ele tem que ser supervisionado, orientado e sempre reorientado, né? E isso acontece na Cuidare, né? Que eu, como enfermeira geriatra, a Natália Brolo, como terapeuta ocupacional, faz esse papel, onde nós reorientamos e orientamos sempre que necessário os cuidados, além de você ter toda a facilidade também de tirar dúvidas sobre questões de saúde do seu familiar e também o gerenciamento dos cuidados e também da escala, né? Em caso de faltas ou atestados, a Cuidare está aqui disponível para você. A Cuidare vai fazer essa substituição em caso de ausência. Espero ter ajudado de alguma maneira e até logo. Tchau, tchau. Segundo bloco aqui do nosso Café Corporativo, hoje com o Dr. Leandro Bonvecchio. Dr. Leandro, que veio falar a respeito de franquia. O Leandro é um grande amigo que eu tenho, né? A gente trata aqui por doutor pela formalidade que a situação nos exige, mas é um grande amigo, é uma pessoa que já reconheço muito o trabalho dele. E ele falou agora uma frase no final do primeiro bloco, que ele falou, poxa, o franqueado não tem que reinventar a roda, né? E eu sou um tanto crítico a essa frase, porque eu entendo que não o franqueado, mas o franqueador sim, precisa reinventar a roda todos os dias, porque a roda ela vai evoluindo. Nós temos ou não temos que modificar essa roda, Leandro? Obrigado, Aguinaldo, até pela oportunidade, né, da gente voltar nesse tema. Porque quando a gente fala da reinvenção da roda, você pode partir de dois pontos bem elementares. Do ponto de vista do franqueado, quando ele busca a franquia, o que ele deveria, né, o que é esperado? Que todo aquele processo de maturação da marca, de agregar clientes, de agregar fama, que ele poderia começar. Ele poderia começar com o seu próprio negócio, o seu próprio produto e serviço. Sim. Mas quando ele vai lá buscar a franquia, ele tem um ponto de partida muito adiante. Em que todas aquelas dores, todas aquelas dificuldades iniciais que ele sabe que ele teria, o franqueador já passou, já errou, já ajustou, já contornou e dali para frente são outros desafios, são novas oportunidades, mas são outros problemas. Do ponto de vista do franqueador, aí, obrigado mesmo para a gente voltar nesse ponto, a ótica muda, porque o franqueador o tempo inteiro está reinventando o próprio negócio, reinventando a própria roda, dando mais eficiência, dando mais eficácia, entendendo o que o cliente, o que o consumidor está exigindo dele. E nisso sim, é de tempos em tempos e a velocidade dessa mudança hoje ela é muito maior do que foi no passado. A gente tem um cliente muito mais antenado, um cliente que quer ser atendido de uma forma muito mais personalizada, muito mais pessoal, e isso exige do franqueador uma velocidade de resposta muito mais alta. Agora a pergunta é, quando eu começo uma franquia, quando eu vou procurar uma franquia, eu identifico um negócio que eu gosto de fazer, numa marca que ela tem boa reputação, eu vou conversar com franqueados anteriores, com franqueados mais antigos, eles me passam uma boa ideia daquela marca e aí vem um contrato para assinar. Inicialmente vem uma circular de oferta e franquia, é esse o nome? Exato. E aí eu respeito todo aquele trâmite e vem um contrato para eu assinar. Esse contrato é um contrato de adesão, é um contrato que ele não pode ser modificado ou ele pode ser modificado conforme uma exigência de um candidato a franqueado? Boa pergunta, Aguinaldo. Essa é um tema que a gente sempre enfrenta no escritório. Será que o contrato de franquia ele é um contrato de adesão ou ele é um contrato por adesão? E vamos explicar qual a diferença. O contrato de adesão é aquele contrato que você recebe pronto, acabado e que você não tem margem de discussão. Um contrato de um seguro, um contrato de um plano de saúde, são contratos prontos. O contrato de franquia, ele vem pronto. Você recebeu a circular de oferta, aliás, é importante destacar que agora 2022 completamos mais, né, o segundo ano da lei de franquia em vigor atual, então é super importante estabelecer quais foram as mudanças que essa lei nos trouxe, mas não muda a questão do formato do contrato, ou seja, é um contrato que nós, do mundo jurídico, a gente conceitou como um contrato por adesão. E por que por adesão?
Porque ainda que ele venha pronto, ainda que ele venha de uma forma padrão, existem muitos pontos, muitas cláusulas que de fato são o pilar do negócio. Você não consegue mudar, e o nosso trabalho jurídico é justamente mostrar para o cliente que ainda que não seja confortável dele aceitar, aquilo faz parte do negócio. Entretanto, existem inúmeros outros pontos que são negociais e que cabe sim voltar à mesa de discussão do franqueador para que se discutam e que se amolde aqueles pontos de forma que equilibre. E não é uma questão de justiça, mas é uma questão de equilíbrio muitas vezes, para que a relação fique mais segura, mais estável, mais normalizada, mais equilibrada. E esses pontos, sim, podem ser ajustados. Mas por que o franqueador já não cria um contrato que ele seja mais equilibrado sem haver a necessidade desse franqueado buscar esse equilíbrio? Tem a ver com regionalidades ou tem a ver com um pouco de oportunismo de uma das partes? Acredito, Aguinaldo, que tem a ver com a questão da maturidade do negócio. Então, os interesses do franqueador deveriam ser sempre a busca incansável pela defesa e continuidade dessa marca. Então, o contrato, ele de fato é um contrato que ele vai criar um desequilíbrio maior em relação ao franqueado, tendo o franqueador um pouco mais de força. Ok? Mas a gente não pode generalizar, porque nós temos franqueadoras que existem há muito mais tempo no mercado, que têm uma capilaridade muito maior, uma estabilidade muito maior, ao ponto que nós temos franqueadoras que são recentes, são franqueadoras novas, em que, ainda que elas busquem aquela robustez, elas busquem aquela segurança, para aqueles primeiros franqueados, nós realmente sugerimos que seja um contrato um pouco mais equilibrado. Tá. E sim, é aí que você tem esse espaço, porque está começando uma história nova. A franqueadora ainda não tem realmente todas as respostas, e talvez nessa vinda com esses novos franqueados, isso se torne uma relação bem mais estável. Então, se eu hoje estou procurando uma franquia para eu assumir, me tornar franqueado, o que você está dizendo é que vale a pena eu ter um advogado que olhe, né, com carinho para o meu contrato, ou seja, ter um advogado especialista em franquias como você é importante para um franqueado? Sim, Aguinaldo. O nosso trabalho, quando a gente recebe o franqueado para fazer esse tipo de análise, é justamente fazer essa divisão, ou seja, o que ele está buscando? Uma franqueadora mais madura, uma franqueadora que realmente ela tenha mais teste, mais percurso caminhado, né, corrido no mercado, ou franqueadoras mais recentes. E a análise jurídica, ela vai contextualizar isso. E nessa contextualização de quem é o cliente franqueado e quem é a franqueadora e todo esse cenário, é que nós juridicamente conseguimos traçar junto com o franqueado e com a franqueadora pontos de equilíbrio, pontos de normalização desse contrato. Você consegue discutir. Porque normalmente o franqueado novo é um sujeito que ele não conhece nada de franquias, né? Ele pode ter estudado um pouquinho, mas ele não tem esse jogo de cintura. Quer dizer, quando eu contrato um especialista que vai trabalhar na defesa de um interesse meu, eu consigo equilibrar melhor isso. Com certeza, Aguinaldo, porque justamente a nossa visão, ainda mais a gente que é apaixonado por franquia, quando nós recebemos esse franqueado para discutir sobre o contrato, discutir sobre a circular de oferta, a gente quer mostrar para ele que para aquilo dê certo, para que os objetivos dele sejam alcançados, mas em comunhão com a questão da marca, a gente consegue discutir aquele contrato, levá-lo a olhar os pontos que não estão ali escritos, que devem ser esclarecidos, devem ser observados, devem ser realmente mapeados e reconversados na mesa com o franqueador. E isso às vezes nem muda muito quando é uma franquia nova, quando é uma franquia mais robusta. Então, esse olhar mais clínico, mais técnico, o olhar sem a paixão, aquele olhar mais sem a emoção do franqueado. Agora, falei em contrato, onde mais eu uso o advogado, uma vez que eu seja um franqueado? Não só com o meu franqueador, mas esse advogado ele pode ser útil para mim, por exemplo, numa sociedade, numa ruptura de sociedade. Me dá rapidamente alguns exemplos de onde ele pode ser útil. Aguinaldo, eu vou te dar duas abordagens muito práticas, que o jurídico atua muito e atua geralmente em uma forma muito prospectiva com os franqueados. Dentro de casa, com o seu sócio. Normalmente o franqueado, ele
trabalha ou sozinho ou com um outro sócio. E é importante, justamente com o jurídico, você regular essa relação entre a sociedade. É uma governança? Ah, mas isso é só para empresas grandes? Não, porque fatos da vida cotidiana também acontecem em pequenas empresas. Uma separação, uma ausência, a morte de um sócio, os herdeiros, isso o jurídico vai ajudar a mapear e conduzir e fazer um documento e estabelecer regras para aquela situação dentro de casa. E do lado de fora, o que o jurídico também pode ajudar e muito de uma forma prospectiva? É o relacionamento do franqueado com a franqueadora. Em muitos momentos, acontece que essa ponte de comunicação é rompida. E o advogado de franquia, a gente justamente vai buscar reconstruir aquela ponte, aquele canal de comunicação, para quê? Para que aquele relacionamento, aquele contrato, aquela unidade, ela continue caminhando. Porque é muito difícil você virar, às vezes, para um franqueado e falar que ele tem que encerrar a operação dele, que aquele sonho, não só o dinheiro, Aguinaldo, mas o tempo que ele investiu, o sonho que ele tinha vai acabar. Então, o que é importante? A franqueadora tem 50, 100, 1000 unidades. Então, o que é uma unidade perto disso? Não é nada, mas para o franqueado é. Para o franqueado é a vida dele. O franqueado é dele, é aquele 100%. Para ele, é um negócio, é 100%. Para a franqueadora, uma em 100 é 1%. Então, o jurídico vem justamente desse olhar prospectivo para criar opções junto com a franqueadora em que aquele relacionamento que começou a ter ruído, começou a ter atrito, não termine numa ruptura. Tá. Então, antes da ruptura, o jurídico entra para mapear o cenário e criar soluções para que aquilo seja transposto, aquela dificuldade, e levado em continuidade àquela operação. Ainda que seja por uma situação de um repasse, em outras situações diversas, mas para que não haja uma ruptura. O jurídico é importantíssimo para gerir aquele relacionamento e gerir aquele conflito. Muito bom. Leandro, a gente vai fazer um novo intervalo, a gente já está encerrando praticamente aqui o nosso Café Corporativo de hoje, mas eu te convido para ficar comigo aqui no último bloco, no Mais Cafeína, para a gente finalizar esse assunto tão rico aqui, tão gostoso de conversar. Até daqui a pouco vamos ver mais um comercialzinho aqui do Instituto de Neurociências de Jundiaí. Há 12 anos, o Instituto de Neurociências de Jundiaí se dedica ao atendimento de pessoas portadoras dos mais diversos problemas neurológicos. Sob direção do Dr. Robson Lázaro, estamos prontos a ajudar, traçando as melhores estratégias para a resolução das dificuldades, em especial nesse momento diferente. Se você vivencia alguma situação como essa, entre em contato conosco e agende a sua consulta. Fone 11 9 10 18 5744. Instituto de Neurociências de Jundiaí, onde o melhor da medicina se conecta com o autodesenvolvimento. Mais cafeína aqui no nosso Café Corporativo de hoje com o Dr. Leandro Bonvecchio, que veio falar a respeito de franquias, doutor. Muito obrigado por ter vindo ao Café Corporativo. Eu que te agradeço. Quero aproveitar aqui esse Mais Cafeína para dizer que realmente foi uma aula aqui, que foi muito gostoso entrevistar você, doutor, e também eu tenho certeza que para o público que está em casa vai ser muito gostoso assistir a entrevista. Obrigado por ter vindo, viu? Obrigado, Aguinaldo, pela oportunidade. Espero que contribua com quem está nos assistindo, né? Que é um assunto muito rico, é um assunto muito amplo. Queria aproveitar a oportunidade e deixar um presente para ti, que fez muito sentido para a gente, porque ele fala justamente sobre aquilo que a gente falou sobre eficiência e eficácia. E justamente a gente procura muito com a questão jurídica é tirar esse estigma do advogado beligerante, Sim. O jurídico beligerante. E quando a gente fala em jurídico de franquia, é o jurídico que vai normalizar e colocar paz na relação, Aguinaldo. Então, o que a gente busca é normalizar, equilibrar e colocar paz dentro daquele relacionamento franqueador e franqueado. Te agradeço a quem nos está assistindo. Muito obrigado. Isso, doutor. Olha só que interessante. Esse livro aqui, ele fala: seja um profissional de alto rendimento, Mensagem a Garcia comentada. Para quem não conhece, Mensagem a Garcia é um texto já de 1896, se eu não me engano, que veio de uma narrativa que aconteceu lá na conquista de Cuba, né, na guerra entre Espanha e Estados Unidos, e foi um texto que eu utilizei por muitos anos na minha vida, nos treinamentos corporativos que fiz,
Eu, por muito tempo, fui franqueado de uma marca, né? O meu franqueador na época, que é meu amigo pessoal, também amava esse texto aqui, que é o Sérgio Monteiro. Outra pessoa, um grande amigo meu também, que amava esse texto, Mensagem a Garcia, era o Fernando Gomes, que é um baita de um cara também. Quer dizer, eu tenho recordações maravilhosas desse assunto aqui. Muito obrigado, viu? Agradeço ter vindo ao Café Corporativo e muito mais aí pelo presente que me trouxe. Muito obrigado, Aguinaldo. Doutor Leandro, vida longa, tá? A sua profissão, ao seu ofício e as suas habilidades também como advogado especialista em franquias. Obrigado, Aguinaldo, e um próximo 2022 para todos. Café Corporativo vai ficando por aqui. Eu sou Aguinaldo Oliveira, sou palestrante corporativo e treinador de equipes e venho aqui com o Café Corporativo te trazer conteúdo, porque o café, como eu costumo dizer, é uma universidade em sua tela.